Aprovado o relatório. Um esclarecimento sobre qual será o foro competente para julgar essas ações. Criado para garantir a imunidade parlamentar, direito de expressar ideias, debater. Realmente estabelecida no seio. O foro privilegiado vem do século retrasado, da época da monarquia. Existia, inclusive, a inimputabilidade, porque numa monarquia o imperador, por exemplo, era inimputável, era inimputável e irresponsável, não tinha responsabilidade política nenhuma, diferente de uma república em que o presidente da república passa a ter responsabilidade política pelos seus atos. O que temos hoje é uma herança do período em que as regras do país eram guiadas por ditadores. Quando caiu o governo de Costa e Silva, e aí para impedir a posse do seu vice, o Pedro Aleixo, assumiu uma junta militar com o ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e essa junta militar, naquele momento, à luz da Constituição de 69, ou seja, da emenda constitucional número 1, a Constituição de 67, que depois foi consagrada pelo Supremo como Constituição também, resolveu organizar uma engenhosidade da ditadura. Qual era essa engenhosidade? Era o seguinte: como a ditadura estava sendo muito criticada por deputados estaduais na primeira instância, eles resolveram centralizar o foro em Brasília. E aí elevou à condição que nós temos hoje. O tempo passou, a ditadura caiu, veio a Constituição de 1988, a democracia. Mas o que de um lado era a libertação, do outro manteve o foro por prerrogativa de função sem alterações. Então eu imagino que quando foram feitas essas regras na nossa Constituição, se cogitava que esses seriam casos isolados, que seriam poucos, por exemplo, parlamentares federais processados. O que se tem hoje, no entanto, até observando o Supremo Tribunal Federal, é que existem dezenas de ações penais no Supremo Tribunal Federal envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função. E é exatamente essa distorção o problema. A gente precisa de mecanismos mais efetivos para tornar a jurisdição criminal, principalmente, igual para todos. O artigo 5º da Constituição brasileira diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas na prática não é bem assim que funciona. O que a gente entende é a questão do princípio republicano. A partir do momento que há uma igualdade, não há distinção entre cidadãos, não há por que a gente, de uma maneira muito ampla, criar situações de privilégio para alguns em detrimento do resto da população. Todos os parlamentares e autoridades com direito ao foro privilegiado são julgados por tribunais superiores. O foro privilegiado determina que determinadas autoridades sejam julgados pelos tribunais superiores ou pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, né? Então, no caso, por crimes comuns. Voltando um pouco no tempo, no caso Mensalão. Usando a linguagem jurídica, ação penal 470. Assim, os envolvidos foram julgados no Supremo Tribunal Federal. Um dos efeitos da condenação criminal transitada em julgado consiste precisamente na suspensão dos direitos políticos. Dos 37 réus julgados, 25 foram condenados. Na época, um dos envolvidos, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, foi condenado pelo STF por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato. Já o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. No STF foram mais de 40 sessões em torno só desse assunto. Por isso, a discussão dessa prerrogativa às autoridades tem relação com gasto de tempo e também de dinheiro público. O próprio caso da ação penal 470, que é um exemplo de dedicação do Supremo Tribunal Federal para o processo de julgamento daquela causa, levou cerca de 6 anos. Então, diante dessa constatação, o que tem que ser feito? Identificado o problema, tem que se pensar em remediá-lo.
Um levantamento feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros mostra que de 1988 até 2007, o Supremo Tribunal Federal recebeu 130 processos envolvendo autoridades com foro privilegiado. Apenas 6 foram julgados e em nenhum caso houve condenação. Se percebe a inviabilidade de todos os processos criminais, de crimes comuns cometidos por autoridades com foro privilegiado, de chegarem até a Suprema Corte e essa instância dar uma resposta jurisdicional adequada para além de todas as demais que lhes são colocadas, mercê ou por conta da sua competência. De 2014 para cá, com a Operação Lava Jato, o cenário se repete. Em 2 anos de Operação Lava Jato, foram oferecidas 52 denúncias perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. No mesmo período, pela mesma operação, em razão daquelas pessoas que têm foro privilegiado, foram oferecidas 9 denúncias no Supremo Tribunal Federal. Essas 52 denúncias oferecidas perante o juiz federal Sérgio Moro propiciaram 118 condenações, ao passo que, no Supremo Tribunal Federal, essas 9 denúncias não redundaram em nenhuma condenação. O julgamento de crimes comuns cometidos por autoridades no Brasil se mistura a uma imensa pilha de processos que o STF precisa julgar. Em 2006, o Supremo levava, em média, 270 dias para julgar uma ação penal relativa ao foro privilegiado. Em 2016, houve um aumento de 350% no tempo, indo para 1.200 dias, ou seja, mais de 3 anos. Por mais boa vontade, por mais empenho, por maior que seja a qualidade jurídica dos ministros, que ninguém coloca em disputa, o fato é que a estrutura leva a uma tramitação extremamente, seria uma palavra um pouco forte, mas por vezes morosa. Um desafio para o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o foro privilegiado, ele é difícil de tramitar nos próprios tribunais, que não têm a vocação para um processo criminal de primeira instância, e também tem outras demandas, a própria demora excessiva da própria prática, do ritual, do procedimento adotado pelos tribunais. Julgar com rapidez e evitar que os verdadeiros culpados saiam impunes. O foro privilegiado hoje, ele traz mais a questão da impunidade, que é propriamente um cuidado maior, uma transparência. Assim, a transparência exige o fim desse foro privilegiado.